Cara, eu fico pensando, muitas vezes você tem uma conta atrasada, uma conta de água atrasada, uma conta de luz, uma fatura do cartão de crédito, e isso tira o seu sono, cara. Tira o seu sono de uma forma que você, mesmo que fique sem nenhum centavo na tua conta corrente, na tua poupança, sei lá, nos teus investimentos, você tira para quitar aquela dívida e na sequência vem aquele alívio, né, de dever cumprido. E é algo totalmente psicológico e que quase todo mundo sente, né? E eu fico imaginando como que esses políticos, esses corruptos, eles conseguem viver a vida de forma natural e conseguem fazer as coisas do dia a dia normal, sem sabendo que a PF, que a Polícia Federal está nas costas deles, que o Ministério Público está nas costas deles, que, cara, tem trocentos processos de investigação sobre lavagem de dinheiro, desvio de verba, enfim, o que for. Como conseguem ser tão frios, cara? Tão frios a ponto de parece realmente que, sabe, não fazem, não tem consciência, cara. Não tem consciência, são totalmente frios. E justamente essas pessoas são as pessoas que mais vão conseguir sucesso nessa vida. Isso pode parecer forte, mas é verdade, cara. Essas pessoas são as que mais vão conseguir sucesso nessa vida. Financeiramente, tô falando financeiramente, poder, o que for. Tudo que o mundo oferecer, essas pessoas elas podem conseguir, porque elas são frias. Elas fazem o que tem que ser feito, cara. Fazem o que tem que ser feito. E elas trabalham com uma coisa em comum, todas elas. A grande maioria, todas elas trabalham com uma coisa em comum que eu vou falar um pouco mais pra frente, mas antes nós vamos comentar sobre alguns casos, mas dar ênfase a esse caso do Rodrigo Manga, né, que era o prefeito querido de Sorocaba, por muitos ainda é, e é o prefeito cristão, né, que isso é lamentável para o testemunho cristão, que isso só venha a tornar piada o testemunho cristão, porque né, começa toda vez aqueles comentários, não falha, tinha que ser e tal, porque né, é uma forma de ridicularizar o evangelho, que também tem uma coisa espiritual por trás. Isso faz parte, né, do sistema desse mundo. E o Rodrigo Manga caiu em fortes acusações, cara, pela PF, e vem mostrando realmente, mais uma vez, provando realmente de que todos são iguais. Todos são iguais, cara. Não só a questão política, mas por ser homens, por ser seres humanos, são iguais, são corruptos por natureza, são maldosos por natureza, cara. E servem principalmente a Mamon. Vamos olhar aqui um vídeo do Rodrigo Manga anunciando o afastamento dele do cargo de prefeito de Sorocaba, né? Isso é lá na página do Bate no Instagram. Pessoal, acredite se quiser, me afastaram do cargo de prefeito. Eu aqui em Brasília, ontem eu fui em frente ao Palácio da Justiça, falei que tem que colocar o exército na rua, rodei o Congresso, os deputados me receberam super bem, falando, Manga, cuidado, está aparecendo muito, estão tentando aí, o que a gente ouve de bastidores é que os caras tentam tirar do jogo qualquer um que ameaça a candidatura deles, e você tem sido uma ameaça, tanto na questão do Senado, como em outros cargos. Gente, não deu outra. Hoje, um dia depois de eu estar em frente ao Palácio da Justiça, onde fui falar do exército lá, para pôr o exército na rua, me afastaram. Mas eu quero dizer para vocês que eu não vou desistir de Sorocaba, não vou desistir do Brasil. Isso que eles estão tentando fazer vai fazer o nosso nome soprar ainda mais, porque o Deus do impossível não falha. Eu vou verificar tudo o que aconteceu, vou estar informando vocês. Beijo do Manga, vamos fazer do Brasil o melhor país do mundo para se viver. Pessoal, e sempre envolve o nome de Deus, cara, no meio, né? Sempre envolve o nome de Deus. Cara, negócio curioso que eu não tinha reparado, o Bate tá divulgando casa de aposta, né? Cara, pra você ver quem é o Deus desse mundo. Tudo envolve dinheiro, cara. Tudo envolve dinheiro. Engraçado, né? Esse foi o depoimento do Rodrigo Manga após ele ser afastado aí do cargo de prefeito, cara. Mano, o cara ser afastado do cargo de prefeito, cara,
ele tem que estar fazendo muita besteira. Ele tem que estar fazendo muita besteira, cara. Entendeu? E quais são as acusações, cara? Vamos dar uma olhadinha aqui juntos. Prefeito afastado usou empresa da primeira-dama e igreja dos cunhados para lavar propina, diz Polícia Federal. Igreja dos cunhados, cara. Usou a empresa da esposa dele e a igreja dos cunhados. Rodrigo Manga, prefeito afastado por suspeita de corrupção, é apontado como líder de organização criminosa que teria se instalado na prefeitura de Sorocaba, no interior de São Paulo. O que aponta a investigação? Rodrigo Manga teria usado uma empresa de publicidade aberta em nome da mulher, a primeira-dama, Cirlange Rodrigues Freite Mangaioto. Mangaioto é o sobrenome do Rodrigo, né? Manga é um apelido, é Rodrigo Mangaioto, se eu não me engano o nome dele. E uma igreja ligada à irmã e ao cunhado dela para lavar dinheiro de propina, segundo a Polícia Federal. O desembargador André Nekatshalom aponta que para Manga é atribuída a possível liderança do grupo criminoso e principal beneficiário das supostas práticas criminosas. O que a polícia averigou? A empresa de publicidade da primeira-dama foi contratada pela Igreja Cruzada dos Milagres dos Filhos de Deus para prestar serviço de marketing em 2021. Os pagamentos alcançaram 780 mil entre fevereiro de 2021 e junho de 2023. 780 mil com serviços de marketing, cara. Uma igreja precisa gastar 780 mil com serviços de marketing. Não, 780 mil é demais, cara. Pelo amor, pelo amor. No mesmo período, uma outra empresa de comunicação atendia a igreja. A APF afirma que os serviços nunca foram prestados e que o contrato foi assinado para justificar a transferência do dinheiro que teria sido desviado de contratos municipais. Claro, né? Os serviços não foram prestados, né? Claro que isso é só uma clássica lavagem de dinheiro. O cunhado da primeira-dama, bispo Josivaldo Batista, bispo, hein? E a irmã dela, Simone Rodrigues Frade de Souza, a pastora Simone, estão à frente da igreja em questão. Em abril, a Polícia Federal apreendeu 903 mil em dinheiro vivo com o casal durante as buscas de Operação Cupicola. Com a quebra do sigilo bancário da entidade religiosa, a Polícia Federal identificou 958 depósitos em espécie no valor global de 1,7 milhões de reais. A empresa da primeira-dama também foi contratada por um estacionamento, o Mosteiro Parque, pelo empresário Marcos Silva Motti, amigo do prefeito, para prestar serviços de publicidade, assim como no caso da igreja, uma outra empresa de comunicação prestou serviços ao estacionamento no período. Cirlange recebeu 448 mil entre 2021 e 2025. Simone Josivaldo e Marcos Silva Motti foram presos preventivamente na segunda fase ostensiva da investigação. O Estadão pediu manifestação dos três. O que diz o prefeito? Afastado. Manga nega, claro que ele nega. Em nota, a defesa afirmou que o prefeito é vítima de perseguição política, meus amigos, e que o afastamento foi baseado em ilações. Ilação, e o político adora essa palavra, cara. O que diz a Prefeitura de Sorocaba? O vice-prefeito Fernando Martins da Costa Neto assumiu o cargo de prefeito de Sorocaba até que os fatos sejam esclarecidos. A Prefeitura reforça o compromisso com a transparência e o respeito das decisões judiciais. Puta merda. Olha isso aqui, cara. Olha uma coisa que impressiona e que revolta ao mesmo tempo. Vamos ver os comentários um pouquinho? 40 milhões desviados na área da saúde. 40 milhões da saúde. Isso aqui, beleza. Isso aqui, não sei do que ela tá falando, é do prefeito. Foi 40 milhões? A PF acha tudo, menos quem roubou o INSS. Isso aqui, eu concordo em partes, cara. Tem que investigar o INSS também. Mas esse comentário é totalmente enviesado, como diversos outros que a gente vai encontrar nas redes sociais, cara. Que é meio que uma torcida, entendeu? Mas e o Lula, pessoal, e o Lula? E o Lula não vai ser preso? E o Lula não sei o quê? E o INSS? Cara, tem gente falando que assim, é só isso? Só 700 mil? Só 1 milhão? Só 200 mil? Que teve um caso aqui de 200 mil também? Peraí, deixa eu ver aqui. A Polícia Federal divulga foto do empresário Marco Motti, preso hoje, depositando mais de 200 mil em espécie na conta da esposa de Rodrigo. Ó, pessoal, 200 mil e os 230 milhões que o Lula está gastando com barcos no Pará, ninguém investiga? Cara,
Pra falar a verdade, eu nem sei sobre essa história de barcos no Pará. Eu vou dar uma olhada depois também. Tem que ser investigado sim, cara. Se ele tá ganhando 230 milhões, tá gastando 230 milhões com barcos no Pará. São as lanchas lá que ele tá indo com a Janja, eu não sei, vou dar uma olhada depois. Mas você vê, qual a diferença de 200 mil e 230 milhões? Enorme, né? Claro. Mas 200 mil, meus amigos. 200 mil, ele muda a vida de muita gente, cara. Muda a vida de muita gente. O triplex do Lula, com o nome da família, todo escrito nos pedalinhos, não é prova. Mas a foto de um cara segurando o celular é prova, né? Então, isso é uma foto do dia, do horário certinho. Quando você deposita alguma coisa no banco, creio eu, que tem lá, né, o dia e o horário, né, no extrato que foi depositado, e nas agências tem as câmeras, né, pô. Então tá lá, cara. É fácil saber isso aí, cara. É fácil. Então, tipo assim, o negócio do Lula também, eu concordo, cara, concordo. Deveria estar preso. Deveria, no mínimo, estar totalmente inacessível à política. Mas não é assim, não foi assim, cara. Porque o sistema é uma merda. O sistema é uma merda. Mas a gente vai deixar passar isso aqui? Porque é aquela velha história. Eu já vi muito bolsonarista falando isso, cara. Rouba, mas faz. Nem Maluf. Tem bolsonarista que aprova isso, cara. Porque eles precisam desse discurso para defender o Bolsonaro, né? Eles precisam desse discurso para defender o Bolsonaro. Porque se eles forem totalmente morais e corretos, cara, corretos mesmo, né? Honestos e justos, então todos são ladrões, todos são Bolsonaro, Lula, todos. Mas não todos eles se dizem inocentes, cara. Todos eles se dizem inocentes. Isso é uma coisa que eu tenho percebido, é que todos os políticos, cara, corruptos, envolvidos em corrupção, a maioria deles, eles usam esse artifício, cara, que é o que eu disse que ia falar no começo do vídeo, que é a mentira. Eles mentem até a última consequência. Mentem, mentem e mentem, cara. Jamais você vai ver um político pego em algum caso de corrupção, ele abertamente pedindo desculpa por aquilo, ou confessando. Como? Eu não consigo nem imaginar, minha mente não consegue nem conceber isso. Um político chegando, olha, realmente... Cara, imagina, o Lula, olha, realmente eu desviei alguns valores, sim, que não me pertenciam. Eu me arrependo por isso. Eu peço desculpas à sociedade, peço desculpa à população brasileira e, acima de tudo, peço desculpas a Deus. Quando que você vai escutar alguém falando isso? É sempre... estão sofrendo perseguição política. É sempre algo do tipo. É sempre, eu sou inocente. Fui absolvido pela justiça. E as pessoas fazendo pouca coisa assim, porque, 200 mil comentários tipo, pô, é só 200 mil, cara. O que é 200? Cara, 200 mil tem muita gente, tem muita gente. Tem muita gente mesmo. Se você está na sua bolha, você não entende, mas tem muita gente que não conseguiu nem chegar a ter isso na conta, na vida inteira. Tem muita gente que na vida inteira consegue juntar 30, 40 mil. Você vai ver idoso, 30, 40 mil. E aí chega lá, esse mesmo idoso que juntou 30, 40 mil cai num golpe. Cai num golpe que pega já para o lado da sociedade, que não tem a ver só com a política também, né? Tudo foi corrompido. Todo o sistema é corrompido porque todo o sistema passa pela mão do homem e o homem é ganancioso por si só, cara. Então, os problemas não são só os políticos, né? Não são só os políticos. E aí, rapaziada, eu queria mostrar pra vocês aqui a defesa dele, do Rodrigo Manga, né, que ele postou no próprio Instagram dele aqui. É um vídeo, não posso dizer que é uma defesa, mas é um vídeo que ele fez, né? Um corte para viralizar aqui, uma produção. Cara, ele é totalmente, ele sabe como funciona a internet, ele vai usar isso para continuar mantendo os gados dele, né, no cercadinho, cara. Porque por incrível que pareça, o cara, ele pode ser ainda presidente do Brasil, meus amigos. Pode ser presidente do Brasil. Ele vai superar tudo isso. Você, cidadão de bem, fica com a consciência pesada quando está devendo alguém, quando está devendo uma conta. Esses caras, eles têm 300 mil processos nas costas, meus amigos.
é polícia federal na porta, os caras todos sujos, cara, e eles não estão nem aí, são frios. Esses são os donos do poder, mano. Esses são. Se você quer agradar a Deus, se você quer agradar a Deus e quer ser milionário, bilionário nesse mundo, olha, o caminho vai ser muito difícil. É muito difícil você agradar a Deus e conseguir chegar a um status de milionário, bilionário, cara. É muito difícil, muito. Vamos ver aqui. Tentaram e conseguiram. Queimaram a minha imagem. Eu vim aqui porque está na hora da gente ter uma conversa séria, com a mesma transparência de sempre. Vocês sabem que tudo que construímos, seja nos momentos mais difíceis, como nos momentos mais desafiadores, tudo que eu fiz até hoje foi com a verdade. Nos últimos dias, eu recebi muitas mensagens de apoio, de carinho e também de questionamentos, como essas aqui, que são mentiras descaradas. Manga, que história é essa dos 200 mil reais que depositaram em espécie na conta da sua esposa? Comprou a casa à vista, com dinheiro vivo. E o dinheiro que acharam na sua casa são mentiras. E essas mentiras foram replicadas em todos os meios de comunicação, como tantas outras que estão sendo espalhadas por aí. As perseguições tiveram início quando comecei a despontar em pesquisas eleitorais para o Senado, governo e até presidente. O cara falou e não explicou. Que história é? E aí, cara, que história é essa? Afinal de contas, conta pra gente que história é essa. Porque assim, o que a gente sabe, cara, é só a pontinha do iceberg ali. A federal não solta tudo não assim. Que história é essa, cara? Ah, é perseguição política mesmo. Deve ser perseguição política. Aí você vê, já muda, ele começa a contar a história dele, aí já coloca uma música de fundo, ó. Você pode ver, tem uma música de fundo do protagonismo super-herói, ó. Quer ver? A minha vontade era fazer uma live aqui com vocês, explicar tudo em detalhes, mostrar os fatos e dar nome aos bois para que todos entendessem a verdade. Mas por causa do processo que ainda está em andamento, existem coisas que eu não posso falar. Mas podem ter certeza, na hora certa, eu vou explicar tudo. O que está acontecendo é uma clara tentativa de assassinato de reputação. Porque o jeito que a gente fez política e os resultados que nós alcançamos incomodaram muita gente. Eu não vou parar. Eles podem até tentar apagar a luz por um tempo, mas não vão conseguir tirar o brilho do nosso trabalho. Eu estou com vocês e em breve estaremos juntos outra vez, na luta pelo Brasil que sempre sonhamos, porque o Brasil tem pressa e nós não iremos parar enquanto não fizermos do nosso Brasil o melhor país do mundo para se viver. Tentaram e conseguiram, né? Pra quem tem um pouquinho de honestidade intelectual, cara, sabe que é impossível, né, cara, não ter um mínimo de verdade ali, né? Olha isso aqui, os comentários, ó. Conte com o nosso apoio sempre. Deus é contigo. Força, Manga, Deus abençoe você mais e mais. Eu creio, Deus abençoe. Deus irá te honrar. Você é escolhido de Deus. Força, meu futuro presidente. Velho, é muito louco esse negócio de idolatria, cara. É muito louco que esse povo... Por que esse povo precisa, né, de um prefeito, cara? De um presidente, cara, pra chamar de seu? Porque não faz sentido nenhum, velho. O cara pode até ter feito um bom trabalho em Sorocaba. Eu não tô dizendo que não. Mas e daí, cara? Ele fez um bom trabalho, mas ele fez merdas também. Ah, mas 200 mil... Pô, mas ele fez um... Não interessa. Ele pode roubar 200 mil, cara. Tem cara que rouba... cai nos BO quando é mais jovem, cai nos BO aí, cara, e pega uma cadeia brava, se ferra a vida inteira, cara, por causa de nem R$1.000. Entendeu? Não defendendo o bandido jamais, cara. Portanto é que todos, tanto os políticos como a sociedade tem culpa, cara, e todos têm que rever, né, o seu conceito como filho de Deus, né, como um ser criado de Deus. Para ser filho de Deus você tem que crer primeiro. Mas é muito assustador, cara. Você vê o rumo que vai se tornando. Não é só no Brasil, é no mundo essa polaridade. Colocaram como se fosse um jogo de futebol mesmo. Antes da internet não tinha essa loucura total. Esse devaneio. Não tinha essa loucura.
as pessoas nem se interessavam por política. Agora as pessoas se interessam mais por política, só que parece que era para melhorar, né? Pô, as pessoas estão se interessando mais por política, isso é ótimo. Mas parece que era melhor quando as pessoas não se interessavam mesmo, cara. Porque tá tudo chegando ao extremo, cara. E a gente não consegue chegar no senso comum, sendo que nós vivemos juntos, uma sociedade, como um povo, um país. E, pô, o que é bem é universal, mano. O que é bem é universal. Todo mundo quer viver dignamente, é isso. Viver dignamente, ter um salário bom, viver num país que tem um asfalto bom, que tem uma educação boa, uma saúde boa. Tanto para a esquerda quanto para a direita, cara. Tem gente que é de esquerda e eu converso com ela, eu vejo mais valores de direita nela. Tem gente que é de direita e eu converso com ela e eu vejo mais valores de esquerda nela, ela nem sabe, cara. Por quê? Porque não existe essa palhaçada, entendeu? Isso é uma criação, não existe isso, cara. Existe uma justiça só, é a justiça de Deus, cara. Só uma justiça, cara. Então, sempre que você for fazer alguma coisa, todas as coisas que você for fazer, se você se perguntar o que Jesus faria, você praticamente não vai fazer nada. Essa que é a verdade, se for em relação a esse mundo. Mas, muitas vezes, vai lhe doer. Porque a sua carne quer sempre pender ali pro lado ruim. Mas pergunte sempre, cara, o que Jesus faria, cara? Se te oferecessem uma propina de 40 mil reais. Não sei como um prefeito, 40 mil, pouca coisa, vamos colocar aí, né? Entre aspas, pouca coisa. Aí você pode pensar, pô, cara, o Lula não sei o que pegou milhões, o Bolsonaro também, enfim, o INSS, aí você vai inventando várias coisas na sua cabeça para amenizar a cagada que você está prestes a fazer e você pensa, poxa, 40 mil não é nada, cara. 40 mil não é nada, né? Pelo que eu tô trabalhando aqui nessa prefeitura, pelo que eu tô fazendo por essa cidade, 40 mil é pra mim ir pra Disney, pô, não tem problema. Só que se você se perguntar o que Jesus faria nesse momento, você acha que Jesus pensaria isso? Só 40 mil? Sempre se pergunte, cara, se você estiver na dúvida de algo, o que Jesus faria? A resposta pode ser que não seja a que você espere e a que você queira escutar. Mas tenha certeza que será a resposta certa, cara. Normalmente é aquela que você não quer fazer mesmo. Então, meus amigos, o que eu queria deixar para vocês aqui no final desse vídeo é que todos são inocentes, né? Na verdade, do ponto de vista deles, todos são inocentes. O Rodrigo Manga, né? O Bolsonaro, o Lula, todos são inocentes, cara. Ninguém tem coragem de confessar o seu pecado na frente de ninguém, cara. Quem tem coragem de fazer isso, né? Porque eles querem poder... E assim, uma coisa também, eles não temem a Deus, cara. Rodrigo Manga, se for verdade, isso mesmo, né? Vamos dar assim, vamos dar direito à questão do princípio da dúvida, né? Da inocência para ele. Se for verdade, essas acusações da Polícia Federal, principalmente naquela parte de lavagem de dinheiro com a pastora e o bispo, com a igreja. Cara, olha só, uma pessoa que teme a Deus usaria algo sagrado, uma igreja, mesmo que sabendo que a igreja não é um ponto fixo e com muros, tá? Mesmo sabendo disso, mas é uma simbologia, usar ali algo sagrado para lavar dinheiro de saúde pública ainda. Uma pessoa dessa, uma pastora daquela, o bispo, teme a Deus? Esses caras não temem a Deus, cara. O Lula, quem lembra aquele meme do Lula, olhando a estátua de Jesus Cristo e falando assim, e você vai voltar e eu vou voltar também. O cara não sabe o que está falando, cara. Realmente eles não sabem o que estão falando. Eles não sabem com o que estão mexendo. Ou o Bolsonaro, cara. Ou o Bolsonaro fazendo uma referência de que a verdade é ele e não a Cristo, que ele usou como slogan, um versículo bíblico, a campanha inteira. Então, meus amigos, eles não têm pudor, temor nenhum por Deus, cara. Essa classe, a classe política, é a classe mais alta que qualquer pessoa envolvida com qualquer tipo de crime almeja, cara. É o sonho, cara. É o sonho deles é chegar lá, em Brasília. É o ápice. Eles não têm pudor, eles passam por cima de todos.
e sempre vão conseguir chegar ao seu objetivo, eles conseguem o que querem nesse mundo. Mas, de uma certa forma, eles só dessa maneira, eles só deixam mais evidente ainda para onde, qual caminho eles estão seguindo, que é um caminho muito difícil de voltar, porque você fica cego com as coisas desse mundo. Esses caras têm tudo, dinheiro, fama, tudo, cara, contatos. Então eles pensam, para que eles vão precisar de Deus? Uma coisa que muito me incomoda nesses caras é eles sempre, cara, por mais escancarado que seja a denúncia ou a prova que tenha, eles sempre negam, eles contratam advogados que são muitas vezes profissionais, né, em mentir. É o trabalho deles, eles têm direito, né, os acusados têm direito a uma defesa, mas é tudo uma mentira, cara, é tudo um show, uma mentira, mesmo as pessoas que idolatram, elas sabem no fundo, sabem que elas estão idolatrando alguém que é corrupto, é mentiroso, muitas vezes é assassino. Então elas precisam inventar esse tipo de ditado, rouba mas faz, porque isso ameniza um pouco, né, a perturbação na consciência delas. Mas uma pessoa que se converte, que crê em Jesus Cristo, se converte de verdade, ela primeiro pode vir a cair em pecados? Com certeza, ela é uma pessoa pecadora como qualquer outra. Só que a grande diferença é que realmente ela se arrepende, cara. Assim como Davi, que pecou muito, cara. Foi o primeiro talarico da história. Assassinou, cara, o marido da Batseba, né? E fez muitas coisas ruins, cara, aos olhos de Deus, mas ele sempre se arrependia do seu pecado, cara, de uma forma honesta, e Deus viu graça nele. E eu queria deixar no final aqui desse vídeo, né, queria agradecer primeiramente quem ficou até aqui. Obrigado, se puder se inscreva no canal, se aparecer o botão de hypa, comente qualquer coisa, um feedback aí, seja um comentário negativo ou positivo, não interessa, tudo é válido, e compartilha para os seus amigos. E eu queria deixar um vídeo de um verdadeiro homem, ao meu ver, né, que é fazendo uma coisa que é muito difícil de ser vista, que é alguém confessando o seu pecado, confessando os seus erros e arrependido por isso. Um pastor chamado Jim Swaggart, acho que é assim que se pronuncia. E é um vídeo antigo onde ele confessa um adultério, que é um pecado muito pesado aos olhos de Deus, e talvez ainda mais pesado do que uma corrupção, não sei, né? O Senhor não gosta disso, mas ele confessa aos seus irmãos e pede perdão a eles e a Deus, cara. E é bonito ver isso, porque é uma coisa rara de se ver, cara, alguém confessando os seus erros. Valeu, obrigado. Meus companheiros, pastores e evangelistas da televisão, vocês que já estão carregando um fardo pesado, quase esmagador, para continuar a contar a grande história do amor de Jesus, eu fiz seu fardo mais pesado e prejudiquei vocês. Por favor, perdoem-me por pecar contra vocês. E as centenas de milhões para que empreguei em mais de 100 países ao redor do mundo. E eu olhei para as câmeras e tantos de vocês com um coração tão pesado, precisando de ajuda, recorreram ao ministro do Evangelho
como um portador de luz. Vocês, a quem talvez a grande maioria eu nunca possa ver, a não ser pela fé. Eu pequei contra vocês e eu rogo, perdoe-me. E acima de tudo, ao meu Senhor e meu Salvador, meu Redentor, aquele a quem eu sirvo, a quem eu amo e adoro, eu me curvo aos seus pés. Ele que me salvou, e me lavou, e me purificou. Eu pequei contra ti, meu Senhor, e eu peço que o teu precioso sangue lave e purifique cada mancha, até que esteja no mar do esquecimento de Deus, para nunca mais ser lembrado contra mim novamente.